De volta com a resposta. Pergunta era, sobre os agregados monetários, qual deles corresponde a essa descrição? Papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista, mais depósitos especiais remunerados, mais depósitos de poupança, mais títulos emitidos por instituições depositárias. E a resposta é M2, tá? Vou voltar rapidinho aqui para você lembrar, né, dos agregados monetários. Veja, olha só, o M2 é o M1, né? O M1 é papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. E acrescidos, né? Quando vira M2, são acrescidos também os depósitos especiais, mais a poupança, mais os títulos emitidos por instituições depositárias. Portanto, a resposta correta para esta pergunta, essa primeira interatividade, é M2, letra B, M2, tá? Que é o segundo, lembre-se, segundo agregado monetário mais líquido entre esses quatro que nós estamos abordando, M1, M2, M3 e M4, ok? De novo também, chamar atenção para que vocês não se sintam perdidos, né? Se você olhar alguns manuais de macroeconomia, é raro, mas você pode encontrar também M5 ali, e M0 é inusual, tá bom? Os mais usados são M1, M2, M3 e M4. Então, partindo aqui por um negócio muito importante, quando a gente fala de macroindicadores, multiplicador monetário. Você já deve ter ouvido falar que quem cria moeda no nosso país é o Banco Central. Tá? E isso continua válido, não mudou, tá? Nenhum banco pode criar moeda. Só que isso até a segunda página. Presta atenção comigo aqui. Os bancos comerciais, eles criam moeda fiduciária, moeda digital. Você vai colocar o seu dinheiro no banco e ele pode transformar parte destes recursos em mais dinheiro. Então, o que muda? O Banco Central, o Banco Comercial, pode ou não pode criar moeda? O Banco Central é o único que pede para a Casa da Moeda Brasileira imprimir dinheiro. Só ele cria cédulas e moedas. Só ele. Agora, os bancos comerciais podem, a partir deste dinheiro criado pela Casa da Moeda, a mando da Autoridade Monetária Brasileira, criar recursos creditícios. Ou seja, eu vou abrir uma conta num determinado banco. E aí eu chego, o banco não exige nenhum tipo de depósito inicial e quando eu saio de lá, eu saio com um cartão de crédito e com um limite na minha conta de R$500. Que dinheiro é esse? Como é que o banco está me dando R$500? Lembra, você não colocou nenhum dinheiro lá, mas ele está te dando, entre aspas, né, a possibilidade de usar esses R$500 que não são seus a princípio, certo? Como é que ele fez para te entregar esses R$500? Ele cria essa moeda. Se você pedir para sacar todos os recursos que estão sob a custódia dos bancos comerciais, não existe tanto papel moeda emitido para atender a essa demanda da população. Ou seja, uma parte importante dos recursos que estão em posse dos bancos comerciais, na verdade, não existe fisicamente. E não há nenhum problema nisso, tá bom? Então, muito importante que você entenda que só o Banco Central cria papel moeda, tá? Mas os bancos comerciais criam moeda, eu falei digital, são sinônimos, escritural, certo? Então os bancos comerciais criam moeda escritural, criam dinheiro que não está impresso, não é papel moeda emitido, não é papel moeda em circulação, ok? Então grave isso, não se esqueça mais, tá? São duas coisas, é só o Banco Central que pode imprimir dinheiro, mas os bancos comerciais podem criar moeda escritural e isso é muito relevante. Por isso, a gente tem que entender o que é multiplicador monetário. Em resumo, o multiplicador monetário mostra a capacidade que os bancos comerciais têm de criar moeda escritural a partir da moeda que eles têm em mãos. Ou seja, a cada R$100 depositado nos bancos, R$100 físicos, então você pegou R$100 da sua carteira e depositou no seu banco. A cada R$100 que você coloca lá, quanto ele consegue criar de moeda escritural a partir desses R$100? Isso é o chamado multiplicador monetário. Então, se o multiplicador monetário for, por exemplo, 25%, significa que a cada R$100 que você coloca lá, ele consegue criar de moeda escritural mais 25.
Tá? Você coloca 100, ele cria mais 25 e entrega para você mesmo, para outras pessoas, para outras empresas, tá? Então, esse é o multiplicador monetário, ele é muito importante para a gente entender qual que é o impacto das políticas monetárias sobre a nossa economia. Então, se o Banco Central ou o Estado fizer uma política fiscal expansionista, eu vou falar em detalhes sobre isso, não se preocupe, fizer uma política fiscal expansionista, uma política monetária expansionista, isso significa injeção de dinheiro nos bancos, qual que é o impacto disso na economia? Eu só vou saber o impacto real se eu entender o grau, o tamanho desse multiplicador monetário. Pensa comigo o seguinte: durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Central brasileiro acabou injetando na economia, injetando entre aspas, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, tá? Parte desses recursos, a metade deles, quase a metade deles, para ser mais exato, era liberação de depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O Banco Central obriga que os bancos comerciais guardem parte do dinheiro que você deposita nos bancos lá junto ao Banco Central, para garantir a segurança do sistema. Se o banco quebrar, pelo menos eu tenho um pouco de dinheiro guardado para atender os correntistas. Isso é depósito compulsório. Não tem conversa. Depositou R$100 lá, a depender do percentual do depósito compulsório, o banco comercial tem que guardar esse dinheiro junto ao Banco Central. Isso é depósito compulsório. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Banco Comercial disse o seguinte, o Banco Central, disse ao Banco Comercial o seguinte: ao invés de depositar, vou usar um percentual fictício aqui, tá bom? Ao invés de depositar 20% do dinheiro de forma compulsória aqui nas contas do Banco Central, deposita só 10%. Esses outros 10 você pode usar para emprestar para empresas, pessoas físicas, para quem você quiser, certo? Isso para garantir mais liquidez ao sistema. Então, qual que é o impacto da liberação deste depósito compulsório? Além de ser 10% menor a exigência dos depósitos compulsórios, tem a questão do multiplicador monetário. A esses 10% em volume, vamos supor 100 bilhões, ou melhor, os 600 bilhões de reais do nosso exemplo, ele se transforma em muito mais do que 600 bilhões de reais, justamente pelo multiplicador monetário. O banco comercial poderá emprestar os 600 bilhões de reais, se alguém quiser pegar emprestado, claro, e mais um percentual que ele consegue criar de moeda escritural. Não se esqueça, Banco Central imprime, Banco Comercial cria moeda escritural, tá? Bom, eu coloquei aqui apenas a título de esclarecimento, a fórmula do multiplicador monetário. Não se assuste, tá? Porque o que nos interessa, eu quero mostrar para você que nós usamos elementos que eu falei na unidade anterior, nós usamos elementos para calcular o multiplicador monetário daqueles conceitos todos, né? Base monetária, meios de pagamento, depósito à vista dos bancos comerciais, meios de pagamento novamente, encaixes totais. Então, tudo o que eu tenho aqui para calcular o multiplicador monetário vem daqueles conceitos que nós vimos na unidade anterior, tá? O que interessa para a gente é entender o seguinte, eu vou passar para o próximo slide, preste muita atenção, por favor. É que o multiplicador monetário é igual a isso. Ele é chamado de alfa normalmente, tá? Ele é 1 dividido sobre 1 menos D, que multiplica 1 menos E. Atenção! Este E minúsculo aqui no meu slide pode estar no seu livro como R maiúsculo e pode estar em outros manuais de macroeconomia como qualquer outra sigla. Eu poderia usar aqui, sei lá, Z, se eu quiser, tá? O conceito é o mesmo. Então no meu slide está E e você talvez encontre em algum manual as letras R maiúscula ou minúscula, ok? Não se preocupe com isso, não muda absolutamente nada, a conta é a mesma, tá? Bom, o que é importante para a gente aqui? 1 sobre 1 menos D que multiplica 1 menos E. O 1 menos D, ele é a representação do grau de recursos que os bancos centrais têm como depósitos à vista. Vou voltar um slide, presta atenção, por favor. Veja que aqui, deixa eu clicar aqui na canetinha. Veja que aqui, o 1 menos D, você está vendo? Eu vou colocar em vermelho, para que você enxergue melhor. Esse 1 menos D, ele parte dessa relação aqui em cima, ó.
DVBC, que são os depósitos à vista dos bancos comerciais, sobre os meios de pagamento. Então, é daqui que surge o 1 menos D. E o 1 menos E, está ali embaixo, ó, aparece logo na sequência ali, onde aparece o 1 menos D. O 1 menos E, ele deriva destes encaixes totais sobre os meios de pagamento. Tá? Então, a primeira parte da conta, 1 menos D, ele é uma razão dos depósitos à vista sobre os meios de pagamento. Tá? Então, não se esqueça disso. 1 menos D, uma razão dos depósitos à vista sobre o meio de pagamento. O 1 menos Z é uma razão dos encaixes totais sobre os meios de pagamento. Então, por isso que aqui surge, logo abaixo, a frase que eu coloquei aqui. Atenção. Quanto maior o D, maior o alfa. O alfa é o multiplicador monetário, tá bom? E, consequentemente, maior o multiplicador monetário. E quanto maior o E, menor o alfa e menor o multiplicador monetário. Por que isso? Se 1 menos D for grande, significa que eu tenho bastante depósito à vista dentro do meu sistema bancário. Se eu tenho muito depósito à vista nos bancos, significa que os bancos conseguem emprestar bastante dinheiro e fazer bastante moeda escritural. Ou seja, o multiplicador monetário é alto. Se o E for grande, né, essa razão aqui, 1 menos E, for alta, significa que uma parte importante do dinheiro que está dentro do sistema bancário, na verdade, está como caixa dos bancos, está como depósito compulsório. É um dinheiro que não se transforma em novo dinheiro escritural. Certo? Então, se o 1 menos D for elevado, o alfa é alto porque tem bastante dinheiro para os bancos emprestar e para eles fazerem criação de moeda escritural. Se 1 menos E for elevado, o alfa é pequeno, o multiplicador monetário é pequeno, porque significa que os bancos comerciais, o dinheiro que os bancos comerciais têm, eles não conseguem transformar isso em moeda escritural porque está sob forma de caixa ou sob a guarda do Banco Central como depósito compulsório. Tá? Quanto maior o multiplicador monetário, mais efetiva é a política monetária. Tá? Eu injeto dinheiro na economia e isso se transforma numa coisa muito maior. Se o multiplicador monetário é grande, quando eu coloco 600 bilhões na economia, isso vira 900. Se o multiplicador monetário é baixo, eu coloco 600, isso vira só 600 e olhe lá. Tá bom? Então, aqui mais um conceito importante antes, né, de migrar aqui para os fundamentos macroeconômicos, sobre criação e destruição de moeda, tá bom? Então, primeiro tópico aqui, criação de base monetária. Tem um conceito, tem uma situação em que o Banco Central é obrigado a criar base monetária quando entra muito dólar no Brasil. Quando entra muito dólar nos bancos comerciais, o Banco Central precisa enxugar essa liquidez de dólar. Como é que ele faz isso? Ele pega para o banco, compra esses dólares do banco com moeda brasileira. Então ele precisa criar a moeda real para comprar esses dólares. Só que ao fazer isso, ele está aumentando a base, certo? Antes eu só tinha dólar nos bancos comerciais. Aí eu pego reais e compro esses dólares. Guardo os dólares junto ao Banco Central, certo? E injeto dinheiro nos bancos comerciais. Eu estou aumentando a base monetária, certo? Bom, isso cria. Então, como é que eu destruo base monetária? Se está saindo muitos dólares, né? O Banco Central pode vender dólares para os bancos comerciais. E como é que ele vende dólares? Ele entrega os dólares que estão sob reserva como reserva internacional e os bancos comerciais têm que entregar dinheiro. Está comprando o dólar do Banco Central. Então está enxugando liquidez, tá? Ele pode fazer isso vendendo título ou qualquer outra forma, tá bom? Os bancos centrais também podem criar e destruir, mas aí são os meios de pagamentos que são alterados e não a base monetária, certo? Não esquece. Não aumenta base nem diminui base monetária. Ele aumenta ou diminui meio de pagamento, que é aquela questão da moeda escritural, tá bom? Vamos para a nossa interatividade? Em qual dessas ações promovidas pelo Banco Central a diminuição da base monetária? Letra A. Aumento da taxa básica de juros. Letra B, diminuição do percentual de depósitos compulsórios a prazo. Letra C, aumento do percentual de depósitos compulsórios. Letra D, diminuição da taxa básica de juros. Ou letra E, aumento do multiplicador monetário. Já voltamos com a resposta.